Tá. Então, bem, inicialmente eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Para mim é uma grande felicidade estar aqui nesse momento, por esta razão. Quer dizer, de uma certa maneira a gente está aqui comemorando o aniversário do Marx, né? Então não teria razão melhor para utilizar o nosso sábado do que essa. Também quero agradecer a Boitempo pela organização, agradecer ao Lidenera, um prazer também estar aqui com você de novo, mais uma vez. Uma pena que a Marilena não pôde vir, seria também algo muito bom a gente poder fazer um debate, mas de toda maneira quando me avisaram há pouco tempo, então eu tentei refazer tudo o que eu tinha pensado anteriormente, porque inicialmente seria muito mais uma conversa do que efetivamente uma apresentação como essa que eu vou fazer, né? E de toda forma, quando me foi feito o convite para discutir sobre o que é ideologia, eu achei o convite muito bem-vindo, porque durante um certo tempo a ideia de crítica da ideologia tinha saído um pouco do nosso horizonte, né? Vocês devem até lembrar, aqueles que já têm uma certa idade, devem lembrar desses momentos dos anos 90, quando a gente falava que nós caminhávamos em direção a sociedades pós-ideológicas, como se essa discussão já tivesse sido de uma certa maneira resolvida, né? Então retomá-la agora, retomá-la em 2025, certo? Como um instrumento importante da nossa ação crítica, me parece alguma coisa fundamental, né? Eu tentei desenvolver isso um pouco nesse livro que a Boitempo reeditou, né? Tem uma parte, um prefácio novo que eu tento reenquadrar a discussão na nossa situação atual. Eu queria retomar algumas coisas aqui. Então, na verdade, o que eu queria fazer é alguma coisa de duas partes. Claro, não se trata aqui de ficar fazendo uma aula sobre crítica da ideologia no Marx, mas eu queria recuperar um pouco essa discussão no Marx, já que a gente está aqui para celebrar não só o seu nascimento, mas celebrar a sua atualidade, celebrar o seu horizonte, o horizonte importante que ele fornece, tanto para a crítica quanto para a ação. Então eu queria retomar um pouco alguns elementos que estão lá presentes na ideologia alemã, que inclusive a Marilena trabalha de maneira extremamente generosa, eu diria, no seu livro, que todos nós lemos, faz parte da história da nossa formação, né? E a partir disso eu queria falar algumas coisas sobre as condições de atualização do conceito de ideologia hoje, né? Quer dizer, como ele é desenvolvido no século XIX, no momento do Marx e Engels, na ideologia alemã principalmente, e como ele agora pode ser um instrumento, mais uma vez, para a nossa reflexão crítica e para a nossa ação de transformação, né? E eu começaria lembrando a vocês que esse termo ideologia não é uma invenção do Marx, né? Ele não aparece pela primeira vez nos textos do Marx. Na verdade, se vocês quiserem fazer uma gênese do conceito de ideologia, vocês vão ter que andar um pouco para trás, vão ter que ir até mais ou menos o momento da Revolução Francesa, onde vocês vão encontrar os ideólogos, né? Por exemplo, Destutt-Tracy, Cabanis, né, que eram aqueles que queriam, imbuídos do espírito do iluminismo, imbuídos do desejo de esclarecimento, de que os sujeitos sejam capazes então de compreender a partir de si mesmo aquilo que as sociedades estabelecem como normas, regras e leis que devem ter validade, né? Então, a partir disso, eles vão tentar desenvolver uma espécie de teoria da produção das ideias, uma teoria geral da produção das ideias. Essa era a primeira ideia do conceito de ideologia. E essa teoria geral da produção das ideias, ela tinha uma perspectiva materialista muito clara. Muitos eram influenciados por um filósofo francês importante, chamado Condillac, que tentava entender, afinal de contas, como nossa memória, como as nossas imagens mentais, como os nossos conceitos, nasciam de experiências vinculadas à dinâmica empírico-sensorial. Então a ideia era um materialismo, mas era um materialismo empiricista. Como que na experiência mesmo dos nossos contatos, das nossas percepções, das nossas interações sensoriais e sensíveis, se produz as ideias. E isto para eles era uma coisa importante, porque era uma maneira de explicar, afinal de contas, a gênese daquilo que a gente queria tomar por incondicional e universal. Mostrar a gênese concreta, mostrar a gênese empírica, né? Lembraria para vocês, um desses ideólogos era o Cabanis. Cabanis era um psiquiatra
Então, quer dizer, que era uma das figuras importantes da psiquiatria do começo do século XIX, porque tratava-se, na verdade, de pensar não só como as ideias são formadas, mas como elas são distorcidas, elas são desviadas, o que acontece dentro desse processo. Bem, o Marx e o Engels, quando eles recuperam o termo, eles sabem dessa história toda. Eles têm essa história em vista. Só que eles querem fazer uma inflexão. E essa inflexão, ela é enorme, ela é muito importante. Ela funda um horizonte crítico definitivo. Ela funda o horizonte crítico porque eu sugeriria a vocês, se a gente quiser entender um dos eixos fundamentais da experiência intelectual do Marx, a gente tem que começar a se perguntar quais são as modalidades, quais os modelos de crítica ele consegue colocar em circulação. Existem pelo menos 4 modelos de críticas que estão presentes nos textos do Marx. Uma delas é essa que a gente entende, a crítica da ideologia, que é basicamente uma crítica que é compreendida como a explicitação dos nexos entre formas de pensamento e estruturas materiais de produção. Eu vou tentar explicar que essas formas de pensamento, essas imagens do pensamento, certo? Essas estruturas simbólicas que nós organizamos, seja no ponto de vista no campo da moral, seja no campo da religião, seja no campo da metafísica, seja no campo da ciência, certo? Elas não são simplesmente interações imediatas entre as nossas tentativas de saber e o mundo tal como ele existe. Na verdade, elas são resultados de um processo vinculado às dinâmicas materiais de reprodução da sociedade. E é isso que é importante descrever. Então daí essa ideia que, na verdade, o que acontece, e aí um primeiro elemento importante da crítica da ideologia, é que nós perdemos este nexo. Nós não conseguimos mais enxergar esse nexo, porque ocorre uma espécie de inversão. E a ideia da crítica, da explicitação, da crítica como explicitação destas inversões, ela é fundamental. Inversão entre o quê? Inversão entre causa e efeito, inversão entre produtor e produto, inversão entre sujeito e predicado, ou seja, tudo se passa como se o produto tivesse autonomia em relação ao produtor, como se o efeito tivesse autonomia em relação à causa, e ele aparece como uma entidade à parte. Então nossas concepções, nossa maneira de pensar, nossa linguagem, nossa estrutura de pensamento, a estrutura da nossa linguagem, parece não ter história nenhuma. E mais, parece não ter interesse nenhum. Parece ser neutra. E essa é uma ideia muito importante, porque na verdade o que o Marx está insistindo é o horizonte de constituição da nossa experiência, ele é interessado. Ele é interessado no sentido de que ele representa interesses vinculados a classes definidas. Ou seja, eles não são universais, eles não são ahistóricos. A sua história define, determina, explicita, afinal de contas, qual é a condição, quais são os sujeitos que estão efetivamente desenvolvendo esse processo. Então essa é uma primeira ideia que, se vocês podem imaginar, ela vai ter uma força muito grande no interior mesmo do que a gente vai entender por crítica a partir de então. Mas aí vem uma segunda questão interessante. É mais ou menos o seguinte: por que eu faria isso? Por que eu tentaria explicitar como a minha linguagem, como a minha forma de pensamento, certo? Como a minha forma de experiência, como as condições para a minha experiência, elas, na verdade, elas preservam estruturas materiais de reprodução social. Elas estão a serviço da preservação de estruturas materiais de reprodução social. Por que eu vou fazer uma reflexão crítica a esse respeito? A única resposta possível é porque esta forma de pensamento me faz sofrer. Essa forma de pensamento, ela é a concretização de uma dinâmica de sofrimento social. A maneira com que isso não é só um problema, veja, de teoria do conhecimento, como se forma as estruturas do nosso conhecimento. Não é só um problema da consciência cognitiva, como que a estrutura cognitiva da consciência é historicamente definida.
como a maneira como eu organizo minha imaginação, como eu organizo minha atenção, como eu organizo minha percepção, como eu organizo minha sensação, elas são todas historicamente construídas. Eu não tenho o mesmo tipo de percepção em uma forma social de produção e em outra forma social de produção. Eu não junto as coisas da mesma maneira, eu não faço conexões, eu não penso da mesma forma, eu não vivo da mesma forma. Tem uma forma de vida que se impõe a mim como absolutamente natural e completamente intransponível. Bem, a única razão pela qual eu vou tentar então tomar distância dessa forma de vida que me naturalizou é que ela me faz sofrer. Então por isso tem uma outra dimensão importante da ideia de crítica no Marx, que é a crítica como a escuta do sofrimento social. E aí eu queria insistir num ponto, porque esse me parece um ponto muito importante. E essa é uma grande contribuição do Marx. É lembrar, a única razão pela qual nós queremos criticar o mundo é porque esse mundo nos faz sofrer. Então ouvir este sofrimento é a primeira condição do pensamento crítico. O pensamento crítico, antes de qualquer coisa, ele tem que se organizar como a escuta do sofrimento social. E o Marx desenvolve um conceito para falar desse sofrimento social, de como as relações de trabalho nos fazem sofrer, como as relações com a linguagem nos fazem sofrer, certo? Ele dá um nome para esse tipo de sofrimento, que é alienação. Todos vocês, aqueles que já leram Marx, que conhecem um pouco da bibliografia do debate marxista, sabem muito bem como esse conceito foi, em larga medida, durante um certo tempo, recusado como um conceito do jovem Marx, como um conceito que, afinal de contas, não dava conta daquilo que era a grande contribuição do Marx. Eu tenderia a ler de uma maneira completamente diferente. Eu acho que perdendo esta dimensão, perde-se uma dimensão fundamental da crítica, que é a crítica como a escuta do sofrimento social. A gente precisa de um diagnóstico social, né, para poder conseguir, de uma certa maneira, fazer com que a crítica circule num campo maior da sociedade. Porque quando você fala isso, a sociedade sente. Você fala, não, a gente entrou num processo de alienação, no qual a gente se perde. Eu faço uma ação no qual eu não me vejo mais, uma ação no qual não tem nenhum sentido. Eu falo uma linguagem no qual eu não me encontro. Tem algo em mim que não consegue se expressar sobre a forma mais estabelecida da linguagem, que procura suas margens, seus intertícios, suas colisões. Então essa dimensão, ela é constituinte da experiência de uma crítica da ideologia. Por isso que eu faço crítica da ideologia, como Marx diz. Por isso que é necessário fazer, para mostrar como houve uma inversão que colocou aquele que produz para fora do seu produto, que fez com que as nossas imagens do pensamento aparecessem como completamente ahistóricas, como dadas universalmente, mesmo que em outras sociedades, pense-se de outra forma, mas essas outras sociedades devem ser arcaicas, elas devem ser atrasadas, porque todas vão acabar pensando como nós, né? Então, ou seja, nesse sentido, há um dado interessante: a forma do pensamento é uma questão política. Mas essa seja uma coisa interessante que a crítica da ideologia nos lembra. A forma do pensamento é um problema político. O problema político não é só um problema de redistribuição de riqueza, para quem vai o objeto que foi trabalhado, como é que eu faço essa partilha dos objetos do trabalho. Não, há uma questão muito mais importante, que consiste em dizer, isso não é abstrato, isso não é uma história de professor de filosofia. Não, esse é um dos elementos pelos quais, inclusive, nós lutamos que nós estamos a lutar. Quando você tem grupos que se mobilizam para mudar a linguagem, para mudar a maneira com que os sujeitos se relacionam à linguagem, como eles são descritos pela linguagem, para abrir outros espaços no interior da linguagem, certo? Para insistir que, afinal de contas, nossas dicotomias, elas podem ser superadas, elas não são insuperáveis, certo? Isso mostra como a forma de pensamento é uma parte do processo de reprodução material da sociedade. Ele é uma parte, e fazer a crítica dele é ampliar esse processo. Só para fechar esse momento, eu lembraria a vocês, tem uma discussão muito interessante que acontece mais ou menos nos anos 30 da União Soviética, né, que envolve o Stalin, né? Porque num dado momento, muitos se perguntam, vejam, se nós estamos num processo de transformação revolucionária, a linguagem é uma superestrutura, então
uma revolução muda a linguagem. Muda radicalmente a maneira como nós descrevemos a experiência, a maneira como nós organizamos a experiência. E aí aparece o Stalin para falar, isso é uma coisa de Dom Quixote, não se muda a linguagem. Certo? Esse é um dado interessante, ou seja, como se mata uma revolução, quando você limita o espaço, o escopo das suas transformações. Eu diria, uma crítica da ideologia lembraria o contrário. Não, é agora que começa para valer mesmo as transformações sociais. Quando a linguagem que nos estrutura, ela parece como uma espécie de capa muito curta, que eu não aguento mais falar dessa forma como sempre se falou, eu não aguento mais experimentar dessa maneira como sempre se experimentou, porque afinal de contas eu tenho a consciência da historicidade e do caráter interessado dessas escolhas. Ok, então qual era a função, aceito isto, qual era a função efetiva da crítica no campo político? Era permitir, aí uma outra coisa, a emergência de um sujeito político que fosse capaz de fazer esta apreensão, certo? Das condições que foram naturalizadas e criticá-las. E por isso esse sujeito político tinha que ter uma força muito específica. E eu diria que talvez essa seja uma das grandes contribuições do campo político que o Marx fez para o campo da política. Quem é o tipo de sujeito político revolucionário? E aí eu insistiria, esse é um terceiro espaço da ideia de crítica, né? Crítica como escuta do sofrimento social, crítica como explicitação dos nexos entre formas de pensamento e estruturas do pensar, e a crítica como identificação dos sujeitos revolucionários, com potencial revolucionário. E qual que é a ideia central aqui? É falar, o único sujeito que tem condição de ter potencial revolucionário é aquele que sabe dizer não. Mas sabe dizer não de uma maneira que nunca se disse até agora. Que sabe dizer não como quem se afasta radicalmente, como quem se desidentifica radicalmente das instituições que parecem naturalizar as nossas formas de vida. Então alguém que diz não à religião, diz não à moral, diz não ao Estado, diz não à nação, diz não à família. Né? Vocês lembram dessa passagem muito importante do Manifesto Comunista, do Marx e do Engels, quando ele vai falar, dá um nome para esse sujeito, que é o proletariado. Falar, o proletariado não é só aquele que não só tem a sua força de trabalho, e nada mais do que isso para ser vendido, que foi espoliado de tudo, que está na mais absoluta miséria. Não é só isso. O proletariado é aquele que, dado essa condição social, ele transforma isso numa arma política. Dada essa condição social, ele não vai sair à procura, então, de uma melhor inserção nas instituições da sociedade burguesa capitalista. Ele vai dizer, essas instituições não têm lugar para mim, nunca tiveram. Essas instituições, elas devem ser radicalmente afastadas e criticadas. Então essa frase famosa do Marx e do Engels, o proletariado não tem pátria, não tem nação, não tem religião, não tem moral, não tem família, não tem Estado. E não se trata de dar uma Estado, uma religião, uma moral, uma família, uma pátria para o proletariado. Trata de fazer dessa força de recusa a maior de todas as armas políticas que a gente já conheceu. Por que a maior? Porque é aquela de quem diz, eu não sou desse mundo. Esse mundo não é meu. Eu posso construir um outro mundo. Eu posso produzir um outro mundo que ainda não apareceu. E eu sei que eu posso. Por isso que eu ajo politicamente. Então, é como se nesse momento a política conseguisse roubar dos deuses, conseguisse roubar da teologia o fogo de construção de outro mundo. E esse é um dado importante, não basta só uma crítica, não basta só a crítica estruturada do presente. É necessário também essa capacidade de se afirmar como uma força de recusa, de desidentificação e uma promessa de construção. E por que eu digo isso? Aqui eu queria finalizar trazendo um pouco esse debate para o nosso momento contemporâneo. É claro que as condições para o uso do conceito de ideologia não são as mesmas do século XIX.
E isso vários autores levantaram, desde o Adorno, certo? Debord, até mais recente, alguém como Zizek, por exemplo, esse é um lado interessante da discussão dele, é falar, veja, as condições, certo? De você imaginar que fazendo o desvelamento, certo? Da estrutura de produção, da aparência, fazendo o desvelamento da estrutura de produção da nossa forma de pensar, seria possível passar para uma outra forma de pensar? Não está dada mais. Não está mais dada. E a questão é entender por que isso não está mais dado. O que aconteceu? Ou seja, não abandonar a crítica da ideologia, mas complexificá-la. Mas entender as condições atuais para que ela possa ter alguma força efetiva. E aí vem uma discussão que eu acho importante. Por exemplo, alguém como Adorno, nos anos 50, quando ele for recuperar o conceito, ele vai falar o seguinte, olha, o problema fundamental atual é que ideologia sempre foi uma questão de desvelamento daquilo que não se apresenta. Um pouco como essa ideia do iluminismo, do esclarecimento, certo? Da crítica como uma clarificação. Eu vou tirar o véu, eu vou mostrar como a coisa realmente funciona. Certo? Eu vou mostrar as estruturas, as forças, as relações de produção por trás. Só que a nossa sociedade hoje é demasiadamente transparente a respeito da sua pretensa complexidade. Ou seja, como se ele dissesse, não, mas agora é como se a realidade já trouxesse a sua própria crítica. Ela já explicitasse isso. Posso dar um exemplo, vocês devem ter visto isso há pouco tempo, semanas atrás. Lembrem quando os funcionários do governo norte-americano faz um anúncio de que eles tinham conseguido, enfim, fazer um acordo com a Ucrânia. E usa todo um vocabulário que todo mundo sabe que é falso. Radicalmente falso. Dizendo, agora a gente vai poder ajudá-lo, vamos poder ajudar a reconstrução. Sendo que todo mundo sabe que era uma operação de rapinagem, estava mais do que explícito, o próprio governo explicitou. Mas esse discurso continuava funcionando como uma mera aparência. Na verdade é como se fosse uma questão de dizer, eu vou sustentar, mas vocês sabem muito bem, todo mundo sabe, que não é esta a verdade, que as relações são outras. E o que é mais fantástico, é que mesmo sabendo, nós não vamos fazer nada. Nada vai ser transformado. Ou seja, a explicitação da verdade, nesse caso, não tem a força performativa de criar indignação mais. E aí vem essa questão que me parece uma questão muito interessante. Quando a ideologia, ela se mistura com a realidade, de uma maneira tal, que todos sabem, afinal de contas, que é ideologia. Todos sabem que, afinal de contas, é uma aparência posta como uma aparência. Mas isso não cria um ímpeto de transformação, cria uma melancolia. Cria uma posição melancólica de quem diz, mas não dá para fazer nada no mundo. Não é possível fazer mais nada nesse mundo. Então antes, a metodologia poderia ser descrita da seguinte forma. É aquela naturalização de quem fala, não, mas as coisas são como são. Isso, não, no sentido de que as coisas são assim. E você não percebe que elas poderiam ser de outra forma. Agora, ela pode ser descrita da seguinte maneira. É como se alguém falasse para vocês, não, mas as coisas são exatamente assim. Eu sei que está ruim, eu sei que é insuportável, eu sei que não tem nenhuma legitimidade, nada disso. Eu sei que a gente está dentro de uma crise geral de legitimidade, mas isso é o que tem para hoje. Essas são as condições. Neste momento, a ideologia ganha, ela vence, ela mostra a sua força brutal, que é a força da desmobilização radical da ação. É a força do uso da melancolia como uma arma apontada contra nós, contra todos nós. E aí vem uma questão interessante, que é por que se chega nesse ponto? O que acontece? Daí porque alguns teóricos vão desenvolver essa teoria de que não, agora a ideologia já não produz uma falsa consciência, uma consciência que não percebe o que ela faz. Sabe, um pouco como aquele dito do Evangelho, quando Cristo está lá na cruz, né? Aí ele fala, não, Deus, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Porque essa frase o Marx recupera. Fala, quer dizer, não é mais isso. Então não adianta tentar falar, explicitar. Na verdade o que acontece é outra coisa. Eles sabem muito bem como a coisa funciona.
Mas daí não se desdobra mais ação alguma de transformação. Se desdobra uma adaptação cínica ao existente. Daí porque não se trata de uma falsa consciência, mas de uma falsa consciência esclarecida. E você já deve ter percebido isso em várias situações. Aí eu só terminaria dizendo o seguinte: por que isso é importante hoje? É importante relembrar isso. Porque a gente está nos acostumando a entender esses processos de ascensão de novos autoritarismos, de novas versões do fascismo, como regressões sociais. Percebe? Como se a gente estivesse diante de uma grande regressão. E o que significa essa grande regressão? Então você tem essas pessoas que pensam mal. Sabe, pensam mal por quê? Porque afinal de contas elas se deixam crer em fake news. São essas pessoas obscurantistas. São essas pessoas que elas têm um problema cognitivo. Ou talvez elas tenham um problema psicológico. Elas são todas ressentidas. Elas são todas frustradas. Suas ações são explicitações de frustração e ressentimento. Ou elas têm um problema moral. São todas marcadas pelo ódio, né? Então, afinal de contas, é só discurso de ódio. Você percebe? São todas figuras da irracionalidade. São explicitações de alguma irracionalidade que joga a sociedade numa dinâmica regressiva. E é claro que talvez uma parte do problema seja a nossa explicação. Talvez essa explicação não seja uma explicação real, não seja uma explicação boa. Não, nós não estamos diante de pessoas que acreditam em terra plana. Não, ninguém acredita em terra plana. Na verdade, isso é só uma arma que se aponta contra algumas autoridades constituídas. Como um adolescente que diz: olha só, eu posso acreditar até na coisa mais absurda, só para eu tirar a tua autoridade. Então ninguém aqui está fazendo o papel de estúpido. Ninguém é obscurantista. A questão é outra, completamente diferente. A questão é como se eles falassem: mas este é um mundo que não tem como mexer, não tem como mudar. E não adianta, eu vou inventar todas as teorias possíveis para eu justificar para mim mesmo que eu não vou mudar nada, que eu quero assim como é, porque não tem alternativa, né? Não tem outro lugar para ir, não tem outro horizonte, não tem um horizonte posto de transformação. Então você tem uma queda desse horizonte de transformação, que eu poderia chamar, é uma queda desta maneira com que a política de esquerda um dia recuperou este desejo teológico de habitar um outro mundo. E como ela foi se limitando, quando ela esqueceu esse desejo, ela foi se limitando a ser uma gestionária do nada, uma gestionária de crises, uma gestionária de catástrofes, que é uma outra maneira de você falar: olha, mas não tem outro horizonte, é esse aqui. O resto é infantilismo, o resto é coisa de infantil, o resto é discurso de centro acadêmico. Então é claro, nesse horizonte, a ideologia se reconstitui na sua força mais brutal. Então o que cabe a nós, que queremos ainda continuar a sustentar essa dinâmica crítica? Cabe a nós ouvirmos o sofrimento social mais uma vez, ouvirmos o mal-estar, que é uma marca geral da nossa sociedade, certo? E dar a este mal-estar uma direção e um nome. Era isso, muito obrigado. Mais uma hora. Bom, eu falei para ele agora aqui que dava para ficar mais uma hora ouvindo, que ninguém levantaria certamente. Tenho a impressão aqui, eu vivo falando isso aí, não só no Provocação Histórica, mas pelos corredores, que a despeito de uma série de críticas que se possa fazer a tantas vezes elitizada Universidade de São Paulo, esses grandes narradores, né, tipo a Marilena e o próprio Safatli, são cada vez mais raros numa universidade que se especializa num produtivismo tantas vezes vazio, né? É sempre uma alegria ouvir o Safatli arregaçando as mangas como intelectual público que é. E aí, para incendiar de vez as armas da crítica, celebrando o taurino Karl Marx, que sabia evidentemente valorizar aquilo que é uma boa cultura material, por exemplo, a alimentação, mas vamos incendiar de vez e no fim das contas o resultado
das suas investigações, análises, reflexões, dá, no fim das contas, na sua crítica às ações da esquerda e, por isso, a morte da esquerda, né? Quer dizer, o que resta ou o que restou desse cinismo e dessa falência foi exatamente essa morte. Então, acho que antes de abrir para o nosso público, fala um pouco dessa morte, né? Que tanto deu polêmica, tanta gente falou, tanta gente confundiu, né? Acho que vale uma palhinha. Então, não, obrigado, Lindené, pela questão, porque, assim, acho que não vai ser a primeira vez, porque já me chamaram, inclusive, de funerária da esquerda. Né? E eu queria só insistir em um aspecto dessa discussão, porque é uma discussão longa. Eu reescrevi um livro que eu tinha reescrito há 13 anos atrás, esse 13 não é um acaso, né? Chama Esquerda que não teme dizer seu nome, que vai sair de novo no mês que vem, de maneira completamente reconstruída, que eu quis retomar isso de uma forma um pouco mais sistemática. Né? Mas eu queria insistir o seguinte, como alguém que vem de uma tradição hegeliana, eu sei que numa vida se morre várias vezes. Né? A vida é composta de várias mortes, não se morre só uma vez. Né? Então, ao falar isso, não é um chamado para que vocês todos voltem para casa e vão cada um cuidar do seu jardim. É simplesmente uma maneira de dizer, não mais no nosso nome. Não mais no nosso nome. Essas conciliações, essas paralisias, essa covardia, no nosso nome não mais. A gente sabe, tem toda a consciência da situação onde o país está. Da precariedade do país, dos riscos que o país... Ninguém aqui é irresponsável. Todo mundo analisa isso há muito tempo. Você me desculpa, mas assim, eu comecei a falar que existia uma tendência fascista no Brasil há 10 anos, eu lembro muito bem, quando eu começava a falar na Folha de São Paulo, todo mundo achava que eu estava no centro acadêmico. Eu falava, não, é real, é concreto. Né? E aos poucos isso foi se demonstrando de maneira cada vez mais forte e global. Então todo mundo sabe disso. A questão é outra. A questão é o quanto nós contribuímos para que essa situação se tornasse irreversível. Qual foi a nossa contribuição? Isso não é um exercício masoquista, de autoconstrição. Não, é um desejo de não continuar fazendo os mesmos erros. É uma crença muito maior do que o pretenso otimismo deles, que é uma crença de que não, a gente consegue fazer muito mais do que a gente já fez. A condição de não ficar repetindo o que não deve ser feito. A condição de não imaginar que, afinal de contas, a nossa função seja ser gestor das crises terminais do capitalismo. Porque essas crises não têm como serem geridas. Não há gestão possível para essas crises. Não há governo possível para essas crises. O que diz a extrema-direita? O que diz o fascismo nacional? Ele diz uma verdade. E eu tenderia a falar para vocês, se vocês querem entender os nossos inimigos, parem de achar que eles são idiotas. Parem de achar que eles são estúpidos. E comecem a imaginar onde eles têm, por que eles têm força. Eles têm força porque eles dizem alguma verdade. Que verdade eles estão dizendo? Vamos analisar as coisas assim, numa batalha de verdade, uma batalha real. Você não pode desqualificar teu inimigo em hipótese alguma. Se eles estão ganhando é porque eles não são estúpidos. Estúpido é a gente que está perdendo. Não? Então eu diria, eles têm uma proposição realista muito clara. Eles têm uma visão realista das coisas. Eles dizem mais ou menos o seguinte: não há sociedade para todo mundo. Não há sociedade para todos. Isso está mais que evidente. A crise econômica mostra isso, a crise ecológica mostra isso. Não tem espaço para todo mundo. Então a questão, só que aí qual é a consequência que eles tiram? A questão é, onde é que você quer estar? Você quer estar naqueles que vão sobreviver ou você quer estar naqueles que vão ser deixados para trás? Você quer ficar aqui reclamando, não sei o quê, porque não tem solidariedade, não tem nada disso mesmo não. Entendeu? Então a cada um por si, é uma guerra de todos contra todos. Entendeu? Onde você quer estar? Ou seja, o discurso é realista. É realista. E contra esse discurso, nós ainda não conseguimos construir uma alternativa crível. Porque a nossa alternativa seria dizer, é verdade, não há sociedade para todos. Pelo menos agora, até agora. Então essa sociedade que a gente criou, ela tem que desaparecer. Ela tem que ser radicalmente recusada. Ela tem que ser reconstruída nas suas bases. Ela tem que ser remontada. E a gente tem a força de transformação dessa sociedade. A gente consegue remontá-la. Nós não vamos nos adaptar ao pior. Não esperem que nós nos adaptemos ao pior. Mas eu pergunto a vocês,
Quando que nós falamos isso em alta e boa voz, sem que a própria esquerda comece a dizer, não, não é bem assim. Sem que a própria esquerda comece a nos olhar e falar, não, mas não tem condição. Mas tem negociação com o Centrão, né? Ou seja, o Brasil é a maior fronteira de devastação ecológica do mundo. Eu estava vendo um número, de 1970 a 2021, nós devastamos 3 milhões de quilômetros quadrados. 3 milhões de quilômetros, tem que ser muito bom para fazer um negócio desse. 3 milhões de quilômetros quadrados destruídos em 50 anos. Não há nenhum país no mundo que tenha feito isso. E qual é a nossa mais importante preocupação? Como negociar com a Arthur Lira. Francamente, você percebe? Quer dizer, numa situação como essa, o tamanho da consolidação do problema e o tamanho da resposta é completamente desproporcional. Você esperava, por exemplo, de nós, já que nós estamos em última instância no poder, certo? Que você, diante de uma situação como essa, entendesse imediatamente a urgência, colocasse a urgência como um elemento fundamental para a nossa ação, mobilizasse a sociedade, dizendo, veja só, não vai haver sociedade daqui a 50 anos, isso não é um delírio, certo? Milenarista, messiânico, qualquer coisa parecida, é um dado concreto do processo de produção social, é um dado concreto do processo de crescimento exponencial ao qual nós estamos submetidos. Há uma transformação estrutural que deve ser feita. E o que a gente tem? Um governo que coloca mais de 40 bilhões de reais no plano safra. Aí realmente, meus amigos, você percebe? A gente fica sem alternativa de contraponto a uma visão que é própria da extrema-direita. Era isso. Vamos abrir uma questão do público? Sensacional, né, minha gente? Festa lindíssima e essa rebeldia indignada aqui também está lá em Ideologia de Marilena e está nessa historicidade que o Safatli explica aqui da própria contra-ideologia, né? Eu vou aqui abrir para o nosso público, fazer pelo menos 2 questões para o Safatli responder. Eu prometi ao Arnaldo Lemos, que conheceu toda a história do século XX no Brasil, de Assis Chateaubriand a JK, que ele faria esse professor de sociologia, 88 anos na sala de aula ainda. Não, eu queria somente cumprimentar o Safatli pela belíssima exposição que nos fez, né? Essa questão da ideologia me faz lembrar o seguinte: por que eu acho que você já respondeu, né? Por que há o obscurecimento? Por que o trabalhador pode até saber que é explorado pela mais-valia e por que ele naturaliza isso, né? Por que nós não temos capacidade de ver que nada disso é natural, normal, mas é um produto histórico? Querem fazer uma segunda e aí o Safatli responde na sequência? Boa tarde, meu nome é Ofélia e eu queria fazer a seguinte colocação. A hora que o professor falou que faz esses acordos com o Centrão, né? O que eu vejo na esquerda, posso estar errada aí, o senhor pode me explicar melhor, lógico. A esquerda, ela não se coloca mais como antissistema. E a direita se colocou como antissistema. Embora a gente saiba que eles são o sistema, mas eles se colocam como antissistema. Foi assim que Bolsonaro se colocou. E aí a esquerda, ou ela se volta agora à esquerda, ou não vai ter mais jeito, eu acho. Porque ficar cada vez mais centro-direita, eu concordo com o professor, é a morte da esquerda.
Então, nós temos que nos colocarmos como antissistema. Né? Embora a gente esteja no governo, mas contra esse sistema imperialista, né, que está aí, a esquerda tem que se colocar. E uma coisa que eu tenho visto dentro da própria esquerda, as pautas identitárias, elas são extremamente importantes. Mas eu vejo assim, a nossa luta da esquerda é contra o quê? A gente luta contra quem? Contra um sistema neoliberal, imperialista, capitalista, representado hoje pelos Estados Unidos da América do Norte. Então, a nossa luta, ela é majoritariamente ou prioritariamente de classes. Né? As pautas identitárias, elas estão dentro dessa luta de classe, porque a gente luta contra o capital, que está aí, né? Contra o imperialismo. Então, o que eu acho, além de a gente ter que voltar para a esquerda, é a gente também pensar no coletivo. A luta ela é coletiva. Nós temos que ter, na esquerda, não falo união, mas unidade. Então, a gente tem que deixar certas lutas abaixo um pouco, em segundo plano, né? E a gente se unir, ter uma unidade para poder enfrentar o capitalismo. Porque eu vejo que o imperialismo ele não está aí preocupado com certas especificidades nossas. Né? Então, são essas duas coisas que eu queria colocar. Obrigado. Não, obrigado pelas perguntas, acho que são perguntas muito importantes. Queria então primeiro começar primeiro pela sua. Você pergunta, bem, mesmo que a classe trabalhadora tenha consciência da sua espoliação, ela não age mais contra ela. Por quê? Teria várias maneiras de responder isso, mas a minha tendência seria responder da seguinte forma. Porque nós não temos mais linguagem. Nós não temos mais uma linguagem que seja capaz de expressar realmente a nossa força de construir outra estrutura de relações sociais. Quer dizer, até a linguagem da esquerda está sendo colonizada pelos seus próprios inimigos. E eu acho isso muito importante. Por exemplo, uma classe trabalhadora que tem consciência da sua espoliação e não se transforma a sua indignação em força política de transformação, em ação política, ela faz isso quando ela não vê mais nenhuma relação de solidariedade para que possa impulsioná-la às suas lutas. Porque a luta, ela exige que você não lute sozinho. Que você entende que se você partir para frente, vão vir vários outros atrás de você. Então você precisa de redes de solidariedade muito bem constituídas. Seja em territórios, seja em estruturas de organização política, coisas dessa natureza. Mas para isso, é importante que a ideia de solidariedade ela tenha uma realidade concreta dentro dos processos de luta. Mas como é possível você apelar à solidariedade? Só para dar um exemplo que eu costumo fazer, se até no campo nosso, quando a gente vai começar a discutir diagnóstico social, a gente fala, não, mas a esquerda também tem que saber lidar com o desejo de empreendedorismo das pessoas. Como se houvesse um desejo de se vender, como se houvesse um desejo de estar precarizado, como se houvesse um desejo de vulnerabilidade. Mas na verdade o que acontece numa situação como essa? Quando isto vem, isso significa, entre outras coisas, que a gente está dizendo, olha, nós naturalizamos essa ideia de que é cada um por si. Que todo mundo é competidor de todo mundo. Todo mundo está concorrendo com todo mundo. Nós naturalizamos. Então não tem mais nada a não ser essa alternativa. Então mesmo que você esteja indignado, você aceita cinicamente o que existe. Você percebe? Porque caiu essa linguagem de projeção de futuro. Ela caiu radicalmente. Por isso que eu acho importante a luta política, é um negócio que se dá em várias distâncias. Se dá lá na frente e se dá aqui também. Ela se dá num pensamento, na sustentação de um pensamento longo e na reflexão sobre situações concretas práticas do cotidiano. Os dois elementos têm que estar conjugados. Se um desaparece, o outro vira uma gestão inócua do existente.
Se só tem esse e não tem nada aqui, ela vira uma coisa completamente distante da possibilidade de mobilização das pessoas. Essa articulação nós perdemos. Eu acho que isso a classe trabalhadora sente atualmente. Por isso que ela se retrai. E ela se retrai, não é que ela tá satisfeita, não tem ninguém satisfeito. A gente, se eu começar a falar sobre a história do século XXI, é uma história de sequências de insurreições populares, que começam com a Primavera Árabe, que passa pela Turquia, passa pela Espanha, passa pelo Chile, passa pela Colômbia, passa pelo Brasil. Eu sei que tem gente que vai discordar, mas bem, isso é outra discussão. Passa pelo Brasil, ou seja, você tem uma sequência de insurreições que mostram a insatisfação orgânica das populações. E aí a questão é como é que a gente está conseguindo dar a esta insatisfação uma forma. Agora, sobre a sua questão, que na verdade são duas, eu tenderia a dizer o seguinte: sobre a primeira eu acho que você tem toda a razão. De fato, a gente vive em um mundo invertido agora, onde a ideia de revolução passou para a direita. Eu lembraria a vocês de uma anedota, que ela é dramática, mas ela pelo menos tem um lado pedagógico. Certo? Há uns 2 anos atrás, a extrema-direita brasileira organizou esses eventos medonhos em Balneário Camboriú, que era uma coisa do tipo encontro mundial intergaláctico das direitas de todas as esferas do horizonte da existência, estavam lá. E era organizado pelo senhor Eduardo Bolsonaro. Eu estou em casa trabalhando tranquilamente, um amigo fala: olha, o Eduardo Bolsonaro pegou um discurso seu. Eu falei: não é possível, como assim? Dá uma olhada nisso aqui. Ele mandou o link. Aí eles tinham colocado um telão atrás, porque era o momento que eu falava algo que eu vou falar agora, então eu espero que ninguém filme, Que era falando: não, mas o processo revolucionário hoje é dado pela direita. A direita é uma força revolucionária, é uma revolução conservadora, mas é uma revolução. E eles botaram. E aí eles falaram: olha, tá vendo? Até o pessoal da USP já sabe disso. Ou seja, eles se assumiam. Bem, a primeira coisa que eu queria... lembro isso só para dizer, vejam, é importante a gente entender o tipo de transformação subjetiva desses setores da população. Eles se veem efetivamente dentro de um processo de ruptura. Enquanto a gente ficou com essa situação completamente surreal de tentar preservar o impreservável. Nós nunca tivemos essa função de ser gestor de crise do capitalismo. Nossa função sempre foi outra. Sempre foi dizendo: de fato, não dá para gerir, não contem conosco. Nós temos outra coisa, nossa força, nossa criação, nossa imaginação, nós vamos colocar em outro lugar. Nós temos uma imaginação enorme, uma capacidade de criação enorme, ela não vai ser colonizada por isso. Então acho que esse é um elemento importante. O que aconteceu para que nós aceitássemos o medo como nosso afeto central? O medo de que se nós não ocupáramos esse lugar, o pior virá. Sendo que a gente não percebe que o medo é uma parte da força do pior. O nosso medo alimenta a força do nosso inimigo. Esse é um problema central. Agora, sobre a questão do dito identitarismo, e eu insistiria a colocar as coisas nesses termos, teria várias coisas a dizer, mas duas que eu acho importantes aqui. A primeira delas é: identitarismo é um risco que acomete toda e qualquer luta política. Toda e qualquer luta política. Luta de classe pode ser identitária. Basta você começar a entender classe em chave identitária. Basta começar a entender a classe como aqueles que são parecidos conosco, e não aqueles que podem se associar a nossas lutas, independente de onde eles vieram. Isso já aconteceu várias vezes. Então a classe não é garantia de nenhuma saída de identitarismo que seja. Luta nacional pode ser identitária, luta religiosa pode ser identitária. Eu não entendo porque a gente utiliza identitarismo só para um setor de lutas sociais. Eu acho que tem um problema aí. Aí eu viria a um outro aspecto, a segunda questão que eu queria trazer. Porque eu não acho que essas lutas sejam identitárias. Eu acho que essas lutas são universalistas. É uma outra coisa. Essas lutas estão dizendo: a universalidade real ainda não existe. Nunca existiu. E ela não vai existir enquanto houver marcador de violência em cima de gênero, em cima de raça, em cima de orientação sexual, em cima de qualquer tipo de elemento que constitua, certo, uma história que recupere uma história orgânica de violência que é própria do capitalismo contra os setores mais vulneráveis da sociedade. Então eu estou dizendo, esse universalismo nunca existiu ainda, a não ser em situações intermitentes.
Ele existiu em algum momento na Revolução Haitiana, por exemplo, ele existiu. Né? Quando os haitianos escreveram uma nova Constituição, quando eles falavam, olha, a partir de agora, todos aqueles que habitam aqui vão ser chamados de pretos, inclusive os poloneses que nos ajudaram na nossa guerra de libertação nacional. Então, ou seja, isso é raro, é um momento raro. Então, acho que essas lutas elas têm uma função muito importante, denunciar que o universalismo não existe. Agora, é claro, elas podem ser integradas dentro de... É um jogo, mas toda luta pode ser integrada. Elas podem ser integradas dentro do jogo de... É possível integrar vocês dentro da sociedade. É possível, dando compensações simbólicas e integrando um setor muito pequeno desses grupos, certo? Fazer com que o resto do grupo imagine que tem lugar para todo mundo dentro dessa sociedade. Claro que tem isso, claro que você tem uma digressão liberal dessas lutas, como tem em todas as lutas. Né? Então acho que a gente precisa, na verdade, conseguir liberar essas lutas dessas digressões neoliberais e fazer uma aliança no seu aspecto mais universalista, diria. Mas de universalismo por vir. Eu só terminaria lembrando o seguinte, porque afinal de contas, a gente pode descrever esse processo com uma seguinte metáfora. Imagina que você tem um edifício que foi mal construído. Tem poucos apartamentos, tem umas coberturas enormes, assim, cada vez maiores. Então. E tem um punhado de gente que mora fora. E o que acontece? O pessoal que mora fora começa a olhar assim e fala, por que eu não posso estar aqui dentro? Por que é você e não eu? Por que é você na cobertura, por que eu não posso estar na cobertura? É uma maneira que você tem, efetivamente, de descrever uma situação. Mas você também tem uma outra maneira, quer dizer mais ou menos o seguinte, que é olhar para o edifício e falar, olha, isso aqui está tudo errado. Vamos botar o edifício abaixo. Vamos criar um outro edifício, com mais apartamentos, sem cobertura, todos os apartamentos do mesmo tamanho e vai dar para colocar todo mundo. Essa segunda alternativa saiu do horizonte da esquerda. E esse é o nosso problema. Era isso.